Há um medo silencioso que atravessa muitas vidas, o medo de ser esquecida. Não é apenas o temor da morte, mas algo mais íntimo, mais doloroso. É a sensação de que sua passagem pelo mundo pode não deixar rastros, de que sua ausência pode ser apenas um vazio sem nome, uma cadeira vazia que ninguém repara, uma vela que queimou até o fim em um quarto onde ninguém entrou. Esse medo não se anuncia em voz alta. Ele aparece em noites insones, em silêncios longos, em lembranças que parecem se apagar sozinhas. É um medo que carrega o peso da insignificância, como se sua história pudesse se dissolver sem testemunhas. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração e pensador do sentido da vida, nos lembra que cada existência é uma resposta única que só pode ser dada por quem a vive. A vida não nos pergunta se queremos ou não existir, ela nos chama a responder. Quando não oferecemos essa resposta, quando vivemos esperando que alguém nos valide, que alguém nos aplauda, que alguém confirme nossa presença, corremos o risco de acreditar que somos irrelevantes. Mas irrelevância não é destino, é escolha de perspectiva. O que está em jogo não é o tamanho do palco em que vivemos, mas a intensidade com que respondemos ao chamado que a vida nos faz todos os dias. Erich Fromm, outro pensador que sondou as dores da modernidade, dizia que nossa sociedade tem um hábito cruel: consumir pessoas como objetos, descartando-as quando já não servem. Não é de estranhar que tantos carreguem o pavor de se tornarem invisíveis, substituíveis, esquecíveis. Quando o mundo se move rápido demais, quem vive em silêncio, em delicadeza, em interioridade, sente que pode ser apagado da memória coletiva. E esse medo não é pequeno. Ele sufoca, corrói, esvazia. É o medo de ser presença sem marca, de ser amor sem lembrança. Talvez você já tenha sentido isso, estar em um ambiente cheio de pessoas, e mesmo assim, sentir-se sozinha, como se ninguém realmente enxergasse a sua essência. É a solidão dentro da companhia. É sorrir por fora e, por dentro, carregar a pergunta: se eu desaparecer, alguém vai perceber? Esse é um dos sofrimentos mais escondidos, porque não se mostra com lágrimas fáceis. É uma dor que se carrega em silêncio, como uma pedra dentro do peito. Uma dor que só quem é profundamente sensível consegue compreender em toda a sua extensão. E ainda assim, há uma verdade que atravessa esse medo. Uma ausência pode ser tanto esquecimento quanto memória viva. Uma vela acesa em um quarto vazio pode se apagar sem testemunhas, mas também pode deixar no ar um perfume de cera queimada, uma marca invisível de sua passagem. Da mesma forma, uma vida pode desaparecer em silêncio ou pode se tornar presença mesmo na ausência, se aquilo que foi vivido carregou sentido. Frankl dizia que não temos controle sobre tudo o que nos acontece, mas temos a liberdade de escolher nossa atitude diante daquilo que nos acontece. Essa escolha é o que transforma a ausência em presença. O que nos dói não é apenas imaginar a morte, mas imaginar que nossa vida não terá deixado nenhum eco. É isso que tantas vezes rouba o sono, que tantas vezes faz o coração se encolher. Não é medo do fim, é medo do vazio. Mas o vazio não é inevitável. Ele pode ser preenchido com pequenas marcas, gestos autênticos, presenças inteiras. A vida não nos pede para sermos lembradas por todos, mas para sermos inteiras diante de quem cruzou o nosso caminho. É isso que dá peso à existência. É isso que transforma medo em legado. E talvez seja esse o convite inicial. Antes de perguntar se sua ausência será sentida ou esquecida, pergunte-se como você está respondendo hoje ao chamado da vida. Porque cada gesto, cada palavra, cada silêncio vivido com autenticidade é uma semente plantada na memória invisível do mundo. Uma semente que, mesmo quando você não estiver mais, pode continuar a florescer em alguém. Muitas mulheres atravessam a vida acreditando que só terão valor se forem vistas, reconhecidas ou aplaudidas. É como se cada gesto precisasse de um olhar externo para se tornar real. Esse hábito invisível de medir-se pela régua alheia cria uma dependência silenciosa, mas devastadora. Enquanto espera pela aprovação de alguém, sua alma fica suspensa, como uma casa que nunca recebe morador. O vazio cresce porque o aplauso nunca é suficiente e, mesmo quando vem, dura pouco, desaparece rápido, e a fome por reconhecimento retorna mais forte do que antes. Viktor Frankl dizia que o sentido da vida não se encontra no aplauso, mas na responsabilidade diante daquilo que ela nos pede. A vida não pergunta quem vai nos notar. A vida pergunta: qual é a resposta que você, única em sua essência, vai oferecer ao chamado que está diante de você hoje? Essa pergunta não depende do olhar de ninguém.
Depende apenas da coragem de assumir-se como presença, mesmo quando não há testemunhas. O erro invisível é viver esperando um eco que nunca vem. E quanto mais esperamos, mais nos sentimos apagadas. É como cantar em uma sala vazia e parar porque ninguém aplaudiu. Mas o canto não perde sua beleza porque ninguém ouviu. O canto é valioso em si, como cada ato de autenticidade é valioso por existir. O problema é que muitas vezes só enxergamos valor quando ele é refletido em olhos externos. E quando esse reflexo não aparece, acreditamos que não somos nada. Mas é justamente no silêncio, quando ninguém parece ver, que o valor real da vida é colocado à prova. O que permanece não é quem aplaude, mas a fidelidade com que respondemos aquilo que a vida espera de nós. Perguntar quem vai me notar aprisiona. Perguntar o que a vida espera de mim hoje liberta. E essa mudança de pergunta é um divisor de águas. É o que separa a existência dependente da existência com sentido. No fundo, não é a falta de aplauso que fere. É a falta de resposta verdadeira à vida. A invisibilidade maior não é a social, mas a existencial, viver sem jamais ter se pertencido de fato. Quando a mulher sensível compreende isso, percebe que não precisa correr atrás de quem a veja. Precisa apenas sustentar-se como chama que arde porque tem fogo próprio, não porque alguém soprou sobre ela. Essa chama, mesmo pequena, mesmo solitária, já é em si um testemunho silencioso de sentido. Há um modo de viver que parece educado, discreto, respeitoso. É o hábito de se encolher, de não ocupar espaço, de tentar nunca incomodar. No início, pode até parecer virtude, a mulher que não reclama, que se adapta, que aceita tudo em silêncio. Mas esse silêncio, quando prolongado demais, começa a corroer a própria existência. Aos poucos, a pessoa se torna quase invisível, como se não tivesse bordas, como se pudesse ser esquecida sem que nada fosse arrancado do mundo. A neurociência mostra que a inibição constante, quando alguém reprime a própria voz e seus desejos, reduz a liberação de dopamina, o neurotransmissor ligado à vitalidade e à memória. Isso significa que quem vive sempre tentando não incomodar corre o risco de literalmente desaparecer da memória social. As pessoas lembram daquilo que vibra, daquilo que se expressa. Quem se apaga para não atrapalhar, muitas vezes, simplesmente deixa de ser registrado no coração dos outros. E no entanto, há uma verdade dolorosa aqui: quanto mais você se retrai para não ser rejeitada, mais aumenta a chance de ser esquecida. Esse é o paradoxo da presença. Quando a autenticidade é sufocada, a vida não encontra nada em você que possa ecoar nos outros. É como uma canção que nunca é cantada, um perfume que nunca sai do frasco, uma paisagem escondida atrás de cortinas fechadas. Não se trata de se impor, mas de se expressar de forma fiel. As marcas mais profundas que deixamos não vêm do esforço de agradar, mas da coragem de ser íntegra. Pequenas autoexpressões diárias, o gesto de arrumar a mesa para si mesma com cuidado, a escolha de vestir algo que reflete sua alma, a decisão de registrar um pensamento íntimo no papel, são modos silenciosos de reconstruir presença. Não são atos grandiosos, mas são afirmações: eu estou aqui, eu existo, eu deixo minha impressão no tempo. O fator que sabota tantas mulheres não é a ausência de dons, mas a presença de um medo antigo, o medo de incomodar. Esse medo as leva a calar, a se apagar, a aceitar a invisibilidade como o preço da aceitação. Mas aceitar esse preço é abrir mão de ser lembrada. Porque só permanece na memória aquilo que foi vivido em verdade. Só permanece quem teve coragem de ocupar um espaço, por menor que fosse, com autenticidade. Existe uma crença silenciosa que habita o coração de muitas pessoas, a de que só seremos lembradas se permanecermos por longos anos ao lado de alguém, se a convivência for extensa, se os dias se acumularem como tijolos que sustentam uma memória. Mas essa é uma ilusão sutil. O tempo por si só não garante lembrança, não assegura presença. A história humana está repleta de exemplos de relações duradouras que se esvaziaram, de presenças contínuas que nunca chegaram a ser verdadeiramente sentidas. Ao mesmo tempo, quantos de nós não carregamos, ainda hoje, marcas profundas de encontros breves, mas intensos? Um professor que disse uma frase certa na hora certa e que até hoje ecoa. Uma vizinha que um dia ofereceu uma palavra de coragem. Um amigo que esteve presente em um momento decisivo e depois seguiu seu caminho. A vida nos mostra repetidas vezes que a lembrança não nasce da duração, mas da profundidade. Erich Fromm lembrava que amar é dar-se de forma inteira, não parcial.
Esse dar-se inteiro não tem a ver com tempo acumulado, mas com verdade revelada. É a qualidade da presença que gera memória. Quando alguém se mostra sem máscaras, quando um gesto nasce da autenticidade, quando uma palavra vem carregada de sinceridade, ela permanece como cicatriz luminosa no coração de quem recebeu. Mesmo que o contato tenha sido breve, sua intensidade o torna eterno. Pense nas pessoas que você recorda com carinho ou gratidão. Muitas vezes não foram aquelas que estiveram ao seu lado todos os dias, mas as que souberam, em um instante, tocar sua essência. Essa é a força da intensidade. Ela grava na memória algo que o tempo, por si só, não conseguiria gravar. A ausência que dói não é a de quem conviveu por muitos anos, mas a de quem, ainda que por pouco tempo, marcou sua vida com verdade. Há também um paradoxo importante. Enquanto buscamos prolongar o tempo, a vida nos pede profundidade. Podemos passar anos tentando agradar, tentando ser lembradas pela insistência da presença, mas se essa presença não é verdadeira, ela se desfaz como neblina. Em contrapartida, quando escolhemos viver cada encontro como se fosse único, quando entregamos nossa alma com inteireza, até os momentos mais simples se tornam memoráveis. Victor Frankl falava do poder do instante vivido com sentido. Não importa a extensão da estrada, mas a forma como caminhamos cada passo. A intensidade está em responder à vida de maneira inteira, mesmo nas pequenas ocasiões. Quando damos uma resposta autêntica, quando nos colocamos por inteiro, criamos ondas invisíveis que permanecem muito além de nossa presença física. Essa é a revelação contraintuitiva que muitas vezes esquecemos. Não é o relógio que decide se seremos lembradas, é a intensidade de nossa entrega. Um olhar verdadeiro, uma escuta profunda, uma palavra dita com amor, podem se tornar presenças eternas. Enquanto isso, anos de convivência sem autenticidade se apagam como se nunca tivessem existido. A pergunta que nasce, então, não é quanto tempo ainda temos, mas com quanta inteireza estamos dispostas a viver o tempo que já temos. Porque o tempo pode ser curto ou longo, mas só a intensidade garante que, quando a ausência chegar, ela não será esquecida, e sim transformada em presença viva na memória de alguém. Em muitas narrativas da vida cotidiana, encontramos provas silenciosas de que a memória não se constrói apenas com grandes feitos, mas com gestos de autenticidade que permanecem no coração. Houve uma mulher comum, sem títulos importantes, sem fama, sem vitrine social. Sua vida parecia passar despercebida aos olhos do mundo, mas em determinado dia, ao notar o abatimento de uma jovem vizinha, ela disse apenas: "Você ainda tem algo bonito para oferecer à vida. Não se entregue ao desânimo." Essas palavras foram breves, quase simples demais para chamar atenção. Mas, anos depois, essa vizinha ainda recordava aquela frase como o ponto de virada em um momento sombrio. O que para uma foi apenas uma conversa de poucos segundos, para outra se transformou em memória eterna. A verdade é que não são as presenças mais longas ou ruidosas que marcam, mas aquelas que trazem substância. Quantas pessoas passam diariamente por nossa vida e se tornam apenas rostos esquecidos na multidão? E quantas, mesmo em poucos instantes, imprimem uma lembrança indelével? A diferença está na densidade da entrega. Quando alguém age com autenticidade, sua marca se torna mais forte do que qualquer convenção social. Essas histórias silenciosas se repetem. Uma palavra de encorajamento dada no momento certo. Um gesto de cuidado inesperado. Um olhar de compreensão que faz alguém se sentir visto. Tais momentos não dependem de status, riqueza ou fama. Dependem apenas da disposição de estar presente de forma verdadeira. E é essa autenticidade que se converte em memória que o tempo não apaga. Há também o outro lado, grandes presenças que, por serem superficiais, se apagam com facilidade. Pessoas que conviveram conosco por anos, mas nunca nos tocaram de fato. Elas estavam ali, mas sua ausência não trouxe falta. Foram como sombras que acompanharam sem deixar pegadas. A comparação é dura, mas reveladora. Não é o tempo ou a proximidade física que definem a lembrança, e sim a profundidade do encontro. O segredo que se revela nessas histórias é simples e, ao mesmo tempo, transformador. Não é necessário ser vista por todos para permanecer. O que importa é tocar verdadeiramente alguns. A memória que vale não é aquela registrada nas massas, mas a que floresce em corações específicos. Uma vida pode ser aparentemente anônima e, ainda assim, ser lembrada como eterna por aqueles que receberam sua presença em autenticidade. E talvez seja isso o que nos consola diante do medo da insignificância.
Não é preciso marcar o mundo inteiro. Basta tocar alguém de forma real. Porque, nesse toque, a ausência se converte em presença duradoura, e a vida, por mais discreta que tenha sido, nunca será esquecida. Imagine um lago sereno, a superfície tranquila refletindo o céu. De repente, uma pedra pequena é lançada na água. O impacto inicial é breve, quase imperceptível, mas as ondas que surgem se espalham em círculos, alcançando distâncias que a própria pedra não poderia prever. Assim também é a vida de uma pessoa. Um gesto, por menor que pareça, pode gerar ondas que continuam se expandindo muito além do instante vivido. Viktor Frankl nos recorda que o verdadeiro legado não está nos aplausos recebidos, mas nos valores vividos com consistência. Ele dizia que nossa presença se eterniza na forma como escolhemos responder à vida, e não na quantidade de reconhecimento que recebemos. Cada decisão tomada com sentido, cada ato realizado com autenticidade, lança ondas no tempo. Mesmo quando já não estamos, essas ondas continuam a se propagar, tocando pessoas que talvez nunca cheguemos a conhecer. A metáfora da pedra no lago revela uma verdade profunda: ninguém precisa ocupar um palco grandioso para deixar marcas. Muitas vezes, uma vida silenciosa, dedicada a pequenas fidelidades diárias, ecoa de forma muito mais duradoura do que presenças ruidosas e superficiais. É no cuidado discreto, na palavra dita com sinceridade, na escolha de viver de acordo com valores essenciais, que se cria um movimento que resiste ao esquecimento. Se olharmos para trás, perceberemos que alguns dos maiores impactos que recebemos vieram de gestos pequenos. Uma mão estendida no momento de fragilidade. Um conselho simples que iluminou um caminho. Um exemplo de coragem silenciosa. Essas ondas invisíveis continuam a nos alcançar, mesmo depois que a pessoa que as gerou já não está presente fisicamente. Elas se tornam parte da nossa própria história, como correntes subterrâneas que nos sustentam. A pergunta que surge, então, não é se seremos lembradas por todos, mas quais ondas desejamos deixar. Cada escolha cotidiana, uma palavra de verdade, um ato de compaixão, um limite saudável, é uma pedra lançada no lago da existência. E essas ondas, inevitavelmente, vão se propagar. Mesmo que não possamos vê-las, elas seguirão adiante, conectando vidas, transformando memórias, sustentando futuros. No fim, a metáfora nos convida a reconhecer que a ausência nunca é completa quando houve intensidade de sentido. A pedra pode afundar, mas suas ondas permanecem. Assim é com cada vida vivida em autenticidade. Mesmo quando já não estivermos aqui, aquilo que oferecemos de verdadeiro seguirá reverberando, como círculos que se alargam infinitamente na superfície do tempo. Há um silêncio que protege, que dá espaço à reflexão e à paz interior. Mas há também um silêncio pesado, que nasce do ressentimento. Esse é o silêncio que corrói por dentro, que fecha as janelas da alma e, pouco a pouco, transforma uma vida em ausência. Muitas mulheres aprendem desde cedo que calar é mais seguro do que falar, que é melhor engolir a dor do que correr o risco de rejeição. No início, essa escolha pode parecer prudente, mas com o tempo, o silêncio vai se convertendo em um vazio tão profundo que já não deixa marcas em lugar algum. A psicologia do corpo e até mesmo a espiritualidade nos lembram que tudo aquilo que é reprimido perde força de vibração. Aquilo que não encontra expressão não cria ressonância no mundo. É como uma melodia que nunca é tocada, ela existe em potencial, mas jamais ecoa nos ouvidos de ninguém. O silêncio ressentido age assim, guarda mágoas, acumula frustrações, mas não gera presença. Ao contrário, ele aumenta o risco de que a ausência de alguém seja apenas esquecimento, porque não houve entrega autêntica em vida. É preciso reconhecer que esse silêncio não é apenas falta de palavras. É a ausência de gestos, de expressão, de vida partilhada. E quando a vida não é partilhada, não encontra espaço para permanecer. O ressentimento não cria memória, cria apenas peso. E peso não se transforma em legado. O caminho para romper com essa autossabotagem não está em gritar ou impor-se, mas em transformar a energia represada em expressão verdadeira. Pequenos atos de presença, um agradecimento, uma criação, um gesto de carinho, uma palavra sincera, quebram a rigidez do silêncio ressentido e abrem espaço para que a vida volte a circular. O que permanece na memória dos outros não são os muros que erguemos, mas as pontes que ousamos construir, ainda que discretamente. Viktor Frankl falava que mesmo diante do sofrimento, ainda temos a liberdade de escolher a atitude. O silêncio ressentido é uma escolha que nos rouba a presença. Mas existe outra possibilidade.
transformar a dor em expressão, o ressentimento em gesto, o silêncio em criação. Assim, aquilo que parecia apenas vazio se converte em marca. Não uma marca de amargura, mas de autenticidade. No fim, não é o silêncio em si que apaga a vida, mas a forma como o cultivamos. Um silêncio de paz permanece como lembrança suave. Um silêncio de ressentimento, ao contrário, desaparece sem deixar rastros. É por isso que a escolha de hoje é tão decisiva. Dar voz ao que é verdadeiro, mesmo de modo simples, é o que garante que, quando a ausência chegar, ela não será apagamento, mas memória viva. Quando pensamos no medo de ser esquecidas, é natural que o coração se contraia. Há uma dor legítima nesse temor, porque todos ansiamos por deixar rastros, por acreditar que nossa passagem pelo mundo não foi em vão. Mas Viktor Frankl nos oferece uma visão que abre janelas. Mesmo quando já não estamos, aquilo que vivemos com autenticidade permanece como legado. Não se trata de controlar a memória alheia, mas de viver de tal forma que nossa essência se imprima naturalmente nas pessoas e nos lugares. James Hollis, ao refletir sobre a maturidade, dizia que crescer espiritualmente é compreender um limite fundamental. Não temos poder sobre a forma como seremos lembradas. O que podemos, sim, é viver de forma memorável. Essa diferença é essencial. Viver com verdade, com dignidade, com sentido, já é em si um ato que ecoa. Não importa se esse eco será reconhecido por muitos ou por poucos, o que importa é que ele será real. O medo da insignificância se dissolve quando entendemos que a vida não pede espetáculo, mas presença inteira. A ausência pode ser esquecimento quando vivemos de modo superficial, mas pode se tornar presença expandida quando nossa existência é resposta fiel ao chamado da vida. Cada gesto autêntico, cada valor sustentado, cada ato de amor vivido em profundidade, permanece além da ausência física. A marca que deixamos não está na quantidade de pessoas que nos recordam, mas na qualidade de como vivemos diante delas e diante de nós mesmas. Frankl dizia que a vida é pergunta e nós somos a resposta. Se a resposta for verdadeira, se for impregnada de sentido, ela permanecerá. E essa permanência é a forma mais silenciosa e mais duradoura de imortalidade que podemos alcançar. No fim, a questão não é se todos vão lembrar de nós, mas se vivemos de modo que nossa própria alma reconheça: fui inteira, fui autêntica, fui fiel ao chamado da vida. E nesse reconhecimento, já não há ausência total. Há presença que se eterniza. Chegamos ao ponto mais íntimo desta reflexão. Ao longo do caminho, tocamos no medo de ser esquecidas, na dor de viver sem marcas, no silêncio que pode apagar, mas também na possibilidade de transformar cada gesto em presença eterna. Agora, deixo uma pergunta para ecoar em você. Se a sua partida acontecesse amanhã, que ausência deixaria? A ausência do esquecimento ou a presença viva em alguém? Permita que essa pergunta caminhe com você. Ela não é para causar culpa, mas para despertar clareza. É no hoje, nas escolhas pequenas, que decidimos o tipo de ausência que um dia deixaremos. A vida pede de nós autenticidade, não perfeição. Pede entrega, não aparência. Pede intensidade, não quantidade. E aqui eu lhe faço um convite. Compartilhe nos comentários a lembrança de alguém que marcou sua vida por ter vivido com verdade. Sua memória pode se tornar inspiração para outra pessoa que também carrega o medo de ser esquecida. Ao contar essa história, você ajuda a criar um espaço de presença coletiva, onde cada vida autêntica se torna testemunho para outras. Se este vídeo ressoou com você, considere compartilhar com alguém que também precise ouvir essas palavras. Talvez essa seja a onda que você lança hoje no lago da vida de outra pessoa. E, se sentir que este espaço pode lhe acompanhar em sua caminhada de reflexão e sentido, inscreva-se no canal. Aqui, seguimos juntas, cultivando a coragem de viver de forma inesquecível, mesmo nos detalhes mais simples. Lembre-se, a ausência pode ser silêncio apagado, mas também pode ser presença eterna. Depende apenas de como escolhemos viver hoje. Que sua vida seja resposta inteira, para que sua ausência seja sempre memória viva.